Palavra do Senhor aos nossos corações. O Senhor falou ao meu coração para nós estamos falando nesta manhã. De Salmo de número 20. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o seu coração e realize todos os seus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça ao Senhor a todos os seus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele responderá no seu santo céu, com vitoriosa força da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. O Senhor dá vitória ao rei. Responde-nos quando clamamos. Amado, o comentário coloca, aqui eu coloquei na introdução, o Salmo 20 e 21 se refere a acontecimentos militares. O Salmo 20 é principalmente uma cerimônia antes da batalha. E o Salmo 21, principalmente, uma celebração depois da batalha. Na teocracia, essas guerras deviam ser consideradas santas, tendo a seguinte cadeia de comando. O Senhor é o alto comandante sobre o rei ungido e o povo teocrático, os soldados. Todas as santas convocações, tanto anteriores às batalhas ou depois delas, envolviam louvor e adoração dedicadas a Deus, que garante as vitórias por meio do teocrático rei general. O Salmo 20, na expectativa de uma campanha militar, celebra uma cerimônia de 3 fases, regularmente conduzido pelo povo na presença do alto comando, em favor do rei general. A oferta e suas orações, a confirmação da sua confiança e a reafirmação da sua dependência. Nós olhamos, amado, e estamos vendo que nós estamos diante de uma batalha, diante de uma guerra, né? Nós não estamos indo para a guerra, nós já estamos na guerra. Nós já estamos na batalha. Nós temos que perceber que esse momento que a igreja está vivendo não é simplesmente um momento político, não é simplesmente um momento em que as autoridades estão se chocando, mas nós temos que olhar também que é um momento desafiador para a igreja. Nós olhamos aqui o Salmo 21 e abordando a condição da garantia revelada aos que esperam. Quando o povo se preparava para a guerra, eles estavam ali na confiança que o Senhor ia dar vitória. Nós olhamos e sentimos, então, que a igreja do Senhor, em todos os aspectos, tanto a Igreja Batista da Urca, todas as igrejas, elas devem estar olhando esse aspecto dessa luta, desse desafio que está diante de nós. Quando nós olhamos as pressões, quando nós olhamos as limitações, quando nós olhamos tudo isso que está sendo colocado diante de nós para nós avançarmos. Então, amados, essa garantia revelada aos que esperam, que nós olhamos no Salmo 20, desafia aquilo que nós estamos experimentando. Eu fico me lembrando dos nossos tempos meu tempo de novo convertido,
ali de 1969, por ali. Então, quando nós podíamos avançar, sair para o ar livre, né? Proclamar a mensagem da palavra de Deus, anunciar, distribuir literatura. E hoje, amados, quando nós encontramos que se a fiscalização da prefeitura encontrar um folheto jogado na rua com o nome e endereço da igreja, ela pode multar a igreja, né? Ela manda a multa por poluição, uma série de fatores que nós olhamos aí. E agora, então, a igreja, ela vai ter essa garantia revelada, né? Quando estamos nos preparando. A garantia revelada e nós nos preparando para o desafio. O povo ia sair para a guerra. Oraram, ofereceram holocausto, proclamaram louvor e tudo. Mas não havia só o louvor, tinha que a guerra, que a batalha, né? Em alguns momentos na história do povo de Israel, nós olhamos ali, quando Deus mandando o povo, vai lá e fica parado. Fica parado. E o resultado vocês vão ver. E ali o exército inimigo se embolava, todos avançavam um contra o outro, e o resultado, ao final, o povo de Israel só colhia os louros da batalha. Porque o Senhor realizou a obra. Preparando-nos para o desafio, amado, nós temos que estar atentos às condições que o Senhor, a cada momento, Ele coloca para nós. Quando nós olhamos lá no livro de Êxodo, capítulo de número 17, verso 11, 12, quando o Senhor coloca para o povo o desafio, né? Êxodo 17, verso 11, 12. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, e ele se assentou. Arão e Ur levantavam as mãos, um de um lado e do outro, assim, e ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e o seu povo a fio da espada. Amado, o preparo, né? A estratégia para nós nos apropriarmos do desafio é de responsabilidade nossa. Isso que a igreja está fazendo, isso que é o posicionamento da igreja hoje, é um preparo, né? Um preparo quando nós estamos nos colocando nesse desafio, nessa condição de estarmos indo para o nosso local com uma nova estrutura. Eu vejo o Senhor falando assim, prepara tudo para vocês mudarem, né? Prepara tudo porque vocês vão ter um local desafiador. Pensou, o nosso local em que nós vamos poder colocar aquela antena, né? Em que vai ter um sinal de internet positivo, em que a transmissão da igreja de uma forma assim a avançar. Eu digo para os irmãos que eu sinceramente, eu não imaginava, não pensava, olhava assim as igrejas fazendo transmissão do culto pela internet, essa coisa toda, e eu ficava assim imaginando a nossa igreja, quando será? Amado, de repente a coisa acontece, olha que vai lá, vai fazer assim, ó, né? Toma lá, manda lá, vou mandar o Bezaliel, né? Quando Moisés estava lá naquela dificuldade, naquela luta, sem olhar para um lado, para o outro, não sabia como fazer, como é que eu vou fazer esse negócio todo? Deus falou o que para ele? Eu vou mandar para você um camarada aí, vou mandar
mandar um Bezaliel lá, que chegou, e Bezaliel fazia o quê? Ele preparou toda a tenda, preparou todos os utensílios, preparou tudo. Aqui Deus mandou o pastor Maurício, só vai lá, Maurício, você vai fazer tudo aquilo lá, né? Aquele camarada está lá enrolado, né? Então você vai lá e vai dar solução para o problema. É realidade, amado. Deus pega assim e olha e vai, manda. Por isso nosso preparo, amados, como nós olhamos lá, quando Deus fala, depois de ter falado para Josué, dado todas as determinações para Josué, mostrando para Josué ali no capítulo 1 a condição do que ele ia fazer, como ele ia fazer, toda aquela estrutura, para ele não desanimar, para ele não olhar para um lado nem para o outro, Deus coloca para Josué uma forma desafiadora. E o que nós temos que olhar, que o Josué, quando ele ouviu essa condição dele suceder, dele avançar, não foi assim por acaso, né? Por quê? Se nós pesquisarmos ali lá no livro de Êxodo, Deuteronômio, Levítico, Números, daí, os livros no Pentateuco, nós vamos encontrar Josué ali, ó. Eu fico imaginando Josué ali quando o povo de Israel estava ali no Egito. Josué devia ser um garotão, né? Um garotão, que talvez ele não se imaginasse, não pensasse naquilo que Deus ia fazer ao seu povo, e quando ocorre toda aquela movimentação, Josué assumiu, vamos dizer assim, um ministério indireto. Eu digo que o ministério de Josué era acompanhar Moisés, ele devia estar sempre ali, junto com Moisés. Onde Moisés estava, ele estava junto, né? Sempre acompanhando. Nós encontramos as narrativas, irmãos poderão ler depois, e vai lendo aí, todo lugar que você encontrar Josué ali, você marca ali. Você vai encontrar umas 17 vezes, se eu não me engano. Então, esse preparo, amados, ele é um desafio para a nossa vida. Esse momento que nós estamos vivendo com a igreja é uma história, uma página da igreja. É uma história que a igreja vai contar. É um desafio, como nós vamos experimentar. Me lembro de uma das reuniões, quando nós falávamos, nós sempre pegávamos toda a nossa contabilidade e levávamos para o irmão Mário Poseidon, né? E ele fazia a contabilidade, ele fazia toda aquela organização, que a irmã Lília hoje faz muito maior, né? Mas numa das reuniões, um mês, chegamos lá, eu falei para o Mário, falou assim: pastor Raimundo, nós temos que pagar essas contas aqui, e essas contas elas precisam, não pode deixar para depois. Mas nós temos que entregar o dízimo. E agora? O que nós fazemos? Aliás, nós temos que entregar a oferta de missões. O que nós fazemos? Entregamos a oferta de missões ou pagamos as contas? Acho melhor, ele falou assim, acho melhor pagar as contas. E eu falei para ele, o quê? Acho melhor entregar a oferta de missões. Eu falei, Mário, entrega a oferta de missões. Entrega a oferta de missões hoje e vamos ver o resultado. E ele falou, tá bom, o senhor está falando, está falado. Então, o resultado, entregamos a oferta de missões. E depois que aconteceu um movimento na nossa botija, né? E o resultado, na semana seguinte, o Mário falou assim, pastor Raimundo, eu aprendi mais uma. Essa experiência que nós vivemos essa semana foi fantástica. Nós entregamos a oferta de missões e o resultado qual foi? Pagamos todas as contas, ainda tem dinheiro. Fantástico, quando nós olhamos, amado, quando Josué falando lá no capítulo 1, verso 10 para o povo, né, colocando para o povo
um desafio. Então Josué deu ordem, Josué aos príncipes do povo, dizendo, verso 11, passai pelo arraial e ordenai ao povo, dizendo, provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuir. Amada, eu olho assim e fico pensando, um grupo daquele ali tinha atravessado o Mar Vermelho. Mas tinha atravessado o Mar Vermelho, mas tinha Moisés, né? Agora não tem Moisés. Agora tem Josué. Amados, é desafiador quando nós estamos assim sendo chamados para nos preparar. É agora que nós temos que avançar. É agora que nós vamos ter que andar naquela Marechal Cantuária. É agora que nós vamos ter que estar caminhando, proclamando, anunciando esse desafio. Quando nós tivermos que caminhar mais um pouco, a irmã Chile vai ter que caminhar mais, né? A Yara vai ter que caminhar mais, né? Não vai ficar com o santuário na porta, vai ficar com o santuário lá distante, né? Mas é a ordem de caminhar. Preparem-se. Josué falou para o povo, e eu digo que hoje o Senhor fala para nós, preparem-se, avancem, se estruturem. E o que está acontecendo com a igreja, graças a Deus por isso. Podemos dizer aleluia, amém, né? Porque a igreja está se preparando. A igreja está, quando nós chegarmos lá, vamos olhar e vamos dizer, uau, né? Como diz o americano, uau, que coisa, inimaginável, pensava que estava tudo parado, né? Mas o Senhor foi dando a ordem, orientando ao pastor Maurício como fazer, como estruturar. Amado, ou nos preparamos para o desafio, ou nós vamos ficar igual aqueles camaradas lá no Números 14, né? Que nós já comentamos a respeito, quando o pastor Sócrates, numa mensagem que ele estava pregando, ele falou a respeito daqueles 10 camaradas, né? Foi mandado os 12 espias, e o resultado, quando voltaram, trouxeram a condição dos espias. Olha, o que aqueles 10 falaram? Não dá, não tem condição. Não adianta nem pensar. Os camaradas, olha, são gigantes. São os caras fortes, nós perto deles teremos como? Gafanhotos. Amado, ou nós vamos nos tornar como preparado para enfrentar o gigante, ou nós vamos colocar o nosso sentimento de gafanhoto e fazer o quê? Como diz estava falando o Heraldo, vai ser feito fritada, né? Vai ser gafanhoto frito, né? Gafanhoto torrado. Por quê? Porque não tem condição de enfrentar. Mas o Senhor nos dá condições para nós estarmos saindo dessa condição, como nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 3 a 10, uma classe de elementos que nós vamos observar que nós não devemos acompanhar. Quais são aqueles camaradas que estavam ali preparados para quê? Para levar o defunto. O Ananias chegou, contou a história dele lá, a história mentirosa, resultado, o que o apóstolo disse para ele? Você mentiu para o Espírito Santo, pai. Está aí na porta, aí o pessoal que vai te levar. Aí, resultado, caiu duro, morreu. O outro, depois chegou a Safira, contou uma história também, e o resultado, o que o apóstolo falou para ela? Os que levaram o teu marido estão aí para te levar. E ela caiu. Mas, amado, nós temos que tomar cuidado com essa classe de carregador de defunto. Que, às vezes, acontece na igreja, aparece na igreja, né? Tem uns cidadãos que estão na igreja só preparados para carregar o defunto. Estão olhando só para quem vai morrer, né? Bom, quem vai morrer? Quem vai ser agora, né?
e não vai dar certo. Nós não somos carregadores de defunto, nós somos aqueles elementos lá que levaram, aqueles 4 que levaram aquele enfermo para Jesus e não tinha lugar para onde entrar, a casa estava cheia. O que eles fizeram? Eles fizeram um buraco no telhado lá e desceram o enfermo para que fosse curado. Nós olhamos, amado, esse momento de preparo para o desafio, ele cria um impacto em cada um de nós. A gente fica pensando, poxa, a oferta de missões, Missões Rio, quanto é que foi aumentar em quanto, pastor Maurício? 10%. 10%. E daqui a pouco, aumentou quanto? Quase 150%. Então, amado, olha bem para a condição. Eu fico me lembrando da história de um pai de aluno, né? Que o filho chegou em casa, como é agora a filosofia moderna, né? Quando o pai agora, quando o aluno vai mal, ele vai lá, briga com o professor, né? Antigamente, quando não dava certa coisa, a mamãe sentava a escova. Tinha uma escova de roupa lá em casa, que aquela escova era o pedagogo, né? Quando chegava lá, chegava com um boletim vermelho, a escova comia. Bota a mão, bota a mão, bota a mão. Pô, mas isso é um crime. Hoje a legislação proíbe, né? E se tiver gravado, pastor Maurício, eu estou preso, né? Bom, nós olhamos, mas vemos, amado, que dentro dessa pedagogia moderna, aquele pai chegou, o filho chegou com as notas vermelhas em casa, boletim, nota vermelha, o pai olhou para o boletim, olhou para o filho, vamos lá na escola. Aí chegou lá na escola, falou com o professor, quer falar com o professor. O professor, falou, escutou, não quero saber como é esse negócio, essa nota vermelha no boletim do meu filho, o que está acontecendo? Eu disse, pai, o que o senhor quer do seu filho? O senhor quer que seu filho seja um pé de alface ou um jacarandá? Se o senhor quiser que ele seja um jacarandá, ele vai ter que estudar. Senão, ele vai ser um pé de alface que vai nascer e daqui a pouco está sendo comido aí numa salada da vida mais tremenda. Por isso, amado, o preparo para o desafio, ele é essencial. Temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que sair da nossa almofada. Temos que sair para enfrentar o desafio. A garantia revelada aos que esperam, como o salmista declara lá da sustentação, né? Quando mostra no verso, celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus estaremos pendões. Ele sustenta na hora da decisão. Nós olhamos, vemos nossos momentos desafiadores, nossas dificuldades e ficamos lamentando. Eu digo, mas de vez de nós ficarmos lamentando, nós devemos estar clamando ao Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos dê a vitória, nos dê a oportunidade. O povo de Israel foi ali preparando para a batalha, apresentando o louvor, apresentando a oferta. Hoje o desafio está em nós clamarmos ao Senhor para que o Senhor nos dê essa direção, essa vitória. Eu já falei para os irmãos a respeito de uma das nossas experiências com Deus, né? Em que eu era mecânico na empresa Transportes Oriental, né? Transportes Oriental, ali onde era o proprietário, era o Aldemir, Ariel, Abelmar já morreu agora, né? Mas
ali, eu estava ali na hora do almoço, sentado ali, olhei pensei assim, Senhor, me dá a tua direção, me dá uma orientação, me dá uma oportunidade para eu avançar, sair desses pneus aqui. Amado, e eu vi no jornal, estava uma folha de jornal, já meio amassada, né? Era o jornal da segunda-feira, isso era de uma quarta-feira, né? O jornal da segunda-feira estava assim, caído assim do lado. Eu olhei para aquele jornal, aí comecei a olhar aquela folha de classificado, né? Aí estava lá, precisa-se de mecânico com curso ginasial. Falei, caramba! Olhei assim, aí peguei o endereço, qual era? Rua, ali, depois da Marechal Floriano, esqueci o nome agora, o termo, aquela rua, no final ali na Praça 15. Olhei ali, falei assim, caramba, vou lá. Falei com o meu encarregado, disse para ele, João, preciso sair 2 horas. Ele, né, falou assim, prepara, me entrega o teu carro, pronto, e eu vou, e vai embora. E eu falei, caramba, larguei naquela mesma hora, trabalhei bom, desesperado, antes de 2 horas, o carro estava pronto. A minha parte estava pronta. E daí eu saí. Cheguei, peguei um ônibus, peguei um trem, soltei na central, fui da central até ali a Visconde de Inhaúma, né? O nome da rua Visconde de Inhaúma. Aí até a Visconde de Inhaúma, ali no final, cantando o Chico Confio no Senhor, obterão louvor, força nova onde ter, ouvirão até as alturas. Mas quando cheguei lá no balcão, olhei para eu vim aqui por causa desse anúncio e tudo. Aí o jovem que estava atendendo falou assim, é lamentável, mas já encerraram as inscrições. Me deu vontade de chegar assim e falar assim, aí o que eu ia fazer? Encerrou as inscrições. Tá bom, obrigado, ir embora, né? Mas quando ele falou encerrar as inscrições, eu falei, mas, meu amigo, eu tenho aqui o curso do Senai, e assim eu tenho curso de mecânico, curso de motor diesel, Aí uma voz lá de dentro falou assim, faz a inscrição do camarada. Eu não vi a voz, não vi a pessoa. Depois fui ver que era o professor Miguel, né? Mas, amado, na hora do desafio, na hora da decisão, a voz do Senhor, ela atua, ela mostra. Lembro-me também quando com a igreja, com a congregação da Igreja Batista, lá da Jardim Paulista, uma congregação que estava na beirada do barranco, e na rua não passava ninguém, e eu fiquei olhando assim e falei assim, Senhor, como é que nós vamos fazer aqui? E o Senhor, naquela hora, à noite, né, ali eu parado na estrada Rio São Paulo, e o Senhor falou assim, uma voz forte ali, eu sozinho, ou você passa os ônibus por essa rua, ou você traz a missão, bota aqui na estrada Rio São Paulo. Olha que ele sair dali, ó, disparada. Foi pro culto, olha aqui, amado, Deus falou assim, ó, Deus disse assim. Mas nós não tínhamos R$1 na época, nós não tínhamos, não sei se tem o dinheiro que era cruzeiro, o real, nós não tínhamos. E o resultado qual era? E agora? Todo mundo olhou para mim assim, cara de doido, esse cara é doido, não vai fazer nada, vai. O resultado qual foi? Na quarta-feira, para encurtar a história, nós falamos com a corretora, ela disse, olha, pastor, já tem aqui outra casa, tem aqui, olha, um terreno com uma casa. Falei, quanto é? 380 mil. Vocês têm que dar 50 mil na segunda-feira e 180 mil na outra segunda-feira e o resto pagar em prestação. E agora? É para sentar e chorar. Mas, amado, foi o final de semana mais desafiador. Saí pela casa de cada irmão. Quando é que o irmão
pode dar, quanto é que o irmão pode emprestar? Quanto é que o irmão pode dar, quanto é que o irmão pode emprestar? Olha, foi uma história sensacional. Nós chegamos, eu com o tesoureiro falou para mim, pastor, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O que o senhor está fazendo não é de Deus. Eu falei, por quê? Porque não vai dar certo. Falei para ele, olha, se nós chegarmos na tua casa e nós não tivermos 51 mil na mão, 50 mil na mão, não é de Deus. Eu vou voltar devolvendo todo esse dinheiro aí. E tinha dinheiro, tinha cheque, tudo anotado. Aí, resultado, quando chegou, falamos, falei, conta esse dinheiro aí, conta aí. Paramos com o carro, conta esse dinheiro aí, quanto tem? Tem 23 mil. Falei, vamos na casa do Erasmo. Chegamos na casa do Erasmo, uma história é essa? Erasmo olhou para a irmã Média e falou, mãe, olha o que o pastor está falando. Aí, resultado, ela falou assim, a gente tem aquele dinheiro na poupança. 27 mil. Quanto é que faltava para nós? Aí ele falou assim, olha, como é que nós vamos fazer? Ele falou para mim assim, eu dou 10 e empresto 17. Falei, fechado, como é que tu vai pagar? E pago com juros da poupança. Ele me deu um cheque de 27 mil. Aleluia, vamos embora. Chegamos na casa do Leilson. Conta o dinheiro, Leilson. Quando contou o dinheiro, 51 mil. Ele me olhou e disse, pô, tu não disse que tinha 23, pô? Não, tá aqui. 51 mil. Semana que vem, 180 mil. Como? Corre para lá, corre para o lado. A irmã Ângela Nascimento tinha o aniversário de 15 anos da filha. Todo o dinheiro, ela chegou ligou para mim e falou, pastor Raimundo, está aqui o dinheiro da festa de aniversário. Era 20 e poucos mil. Entregou. E foi aquela entrega, aquela coisa fantástica. O resultado, na outra segunda-feira, quando nós fizemos almoço, janta na igreja, foi um negócio desafiador. Quando chegou no domingo à noite, falei para o Francisco, vamos contar esse dinheiro. Olha, nós tínhamos um saco de dinheiro. Vai contar dinheiro, vai, bolinho, vai. Quando ele chegou no final, o Francisco olhou assim e falou assim, pastor Raimundo. Ele olhou assim meio esperou, o que foi? Tem 186 mil. 186 mil, amado. É coisa assim na hora da batalha que Deus nos dá assim, essa condição. E que deu para Josué lá no capítulo 7. Josué, capítulo de número 7, verso de número 15, de 1 a 15, né? Quando Deus colocando ali para Josué a condição desse desafio. Uma situação desafiadora. Mas, Deus, vou ler o verso 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violar a aliança, aquilo que eles ordenaram, pois tomaram coisas condenadas e furtaram e dissimularam, e até debaixo da bagagem o puseram. E o Senhor colocou para Josué o desafio em que Josué foi e colocou todos aqueles problemas do povo de Israel e mostrou o seu pecado. Amado, o preparo da vida espiritual é fantástico, é desafiador. Temos que nos preparar. Lá em Esther, capítulo 4, verso 14 a 17, quando o povo estava ali numa situação difícil, Amã já tinha preparado a forca para enforcar os judeus. Já estava tudo preparado. E Josué e o Mardoqueu, então, clamou ao Senhor, se vestiu de saco, deitou lá na porta do palácio, e todo mundo preocupado. Por que ele está assim? Falaram para Esther, e Mardoqueu mandou a história. Olha, para isso, você foi colocada nesse momento. Para isso, você foi colocada como rainha.
Agora, se nós não clamarmos, o mal não vai pegar só o povo aqui durante o reinado, vai pegar você também. O que Esther fez? Mandou o recado para Mardoqueu, vai lá, bota o povo para orar. Vamos fazer um jejum. E o resultado qual vai ser? Vamos esperar no Senhor. O que aconteceu? Deus mandou a resposta para o povo judeu ali no reinado de Assuero. Nós olhamos, amados, que é um desafio na sustentação, um desafio para nós colocarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Ali como Esther, capítulo 4, verso 14, verso 17, mostra esse desafio, nós olhamos e sentimos que Deus tem um plano desafiador para o seu povo. Ainda Atos, capítulo 12, verso de número 1 ao verso de número 8, quando os apóstolos, depois de serem presos, depois de eles estarem ali no cativeiro, colocados ali nas mãos do império, e não tinha mais condição para o povo. Capítulo 12, Atos 12, de 1 a 8, nós encontramos ali no verso 7, verso 8, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, tocando o lado de Pedro, despertou, dizendo, levanta-te depressa. Então os cadeias caíram das mãos, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça a sandália, e ele assim disse-lhe, pôs a capa e seguiu. Então Pedro seguiu o anjo, não sabia o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Foi abrir nas portas e Pedro foi liberto. Amado, na hora da decisão, a mão do Senhor vai estar sobre nós. Na hora da decisão, a mão do Senhor que estava sobre o apóstolo ali, foi o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele vai nos sustentar. Finalizando, nós olhamos, amados, que a garantia revelada aos que esperam, ela é declarada com o resultado. Eu digo para os irmãos que o resultado de Deus é fantástico, não? Eu fico me lembrando do que eu falei a princípio, de estar sentado naquele pneu naquela empresa de ônibus. E depois ser aposentado como executivo de uma multinacional, sem falar inglês, sem ser engenheiro, mas colocado ali pela mão do Senhor. Assim, você olha. Amado, fantástico. Quando perguntaram naquele dia, você conhece transmissão automática? Conheço. Eu domino transmissão automática. E o resultado foi colocado para ministrar curso de transmissão automática e todo mundo ficou perplexo. Assim, como pode, não? Sair daquela condição arrasada, difícil, e agora, hoje, sendo aposentado como engenheiro de uma multinacional. Na função de engenheiro, sem ser engenheiro. Eu fico olhando, eu olho da minha varanda, a varanda aqui de casa, né? Olha ali a concessionária. Porque naquela concessionária ali eu trabalhei como consultor técnico e nós morávamos em Campo Grande. Eu saía de Campo Grande 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã, pegava um trem, pegava um metrô na central, chegava às 7 horas aqui na porta da concessionária. Hoje eu fico olhando assim, a concessionária assim, e o Senhor me tirou dali. O Senhor me tirou lá de Campo Grande, me colocou aqui numa varanda para eu ficar olhando a porta da concessionária. Amém? É declarada com resultado, amado. O resultado de Esther. E vamos ler depois o livro de Esther, capítulo 6, versos 7 a 11, quando depois o rei Assuero estava sem sono e o cronista foi ler a história do povo ali para Assuero.
e leu que na história ali houve uma tentativa de morte do rei, e os eunucos estavam preparados para envenenar o rei, e o resultado, alguém falou. Quem foi que falou? Foi o cronista, foi o Assuero. Aliás, perdão, foi o Mardoqueu. O cronista falou com o Assuero. E o que fizeram para esse camarada? Não fizeram nada. Então, chama, eu quero fazer uma homenagem para esse camarada. Chama esse camarada. Estou parafraseando o texto. E, resultado, mandaram chamar o Assuero, mandaram chamar esqueci o nome do Mardoqueu, e o resultado, mas primeiro o rei perguntou: quem é que está aí no pátio? Quem é que está aí no pátio? Quem está aí no pátio é o Amã. O Amã já tinha preparado a força para o Assuero. Aí, resultado, o rei, mano, chama o Amã aqui. Aí perguntou para o Amã: Amã, prepara o cavalo real, prepara as vestes do rei, porque eu vou homenagear um camarada aí. E o Amã ficou assim: e agora? Vou usar a expressão popular nossa agora. Quem é o cara que vai ser homenageado? E o rei mandou Amã botar as vestes real, o anel real na mão do Assuero, na mão do Mardoqueu, botou o Mardoqueu no cavalo e saiu caminhando com o Mardoqueu pela cidade. Esse é o homem que está sendo homenageado pelo rei. E ele estava com a forca preparada para ele. Amado, a história do livro de Esther é um negócio fantástico, atraente, né? Que nós podemos estar olhando ali, vendo o que Deus pode fazer na vida do seu povo. Olhamos ainda, amados, que lá em Deuteronômio, capítulo 28, do verso de número 1 ao verso do número 14, nós temos a receita do bolo. Nós temos a receita do bolo, que você pode encontrar aí e ler. Isso, eu acho isso fantástico, como colocado aí, as bênçãos decorrentes da obediência. As bênçãos decorrentes da obediência. Deus te se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do ventre e o fruto da terra e o fruto dos teus animais e as crias, tuas vacas, tua ovelha, bendito o teu cesto, a tua maçadeira. Bendito serão a entrada e bendito ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. E no verso 13, diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e cumprir. É a receita do bolo. Né? É difícil? Veja, é um pouco árdua, mas nós podemos ter certeza que a vitória virá. Nós temos lá em Daniel, capítulo de número 1, verso 19, né? O Daniel, podemos encontrar lá em Daniel uma série de experiências de resultado, né? Na primeira, ele não vou comer as comidas do rei, nós só vamos comer legumes e beber água. O resultado qual foi? Ao final, eles eram mais robustos e mais corados e mais inteligentes do que todos os outros que comeram a comida do rei. Depois, diante de Nabucodonosor, ele posou e deu a receita lá, mostrou todas as revelações para Nabucodonosor. Depois, com Belsazar, ele mostrou a mão que estava na parede. Depois, com Ciro, ele foi lá e foi tirado da cova dos leões e foi colocado ali como um dos administradores do reino. Amados, Deus tem um plano fantástico, desafiador para nós. Daniel passou por 3 reis, 3 reinados,
e o Senhor o sustentando. E eu tenho certeza que Deus tem um plano desafiador para nós que estamos esperando a bênção do Senhor. Nós que estamos olhando e vendo, sentindo, e vamos olhar, olha, ela, como é que nós vamos falar, pastor Maurício? Não é no andar de cima. Não é aqui embaixo, é no andar de cima. Amado, vai ser fantástico o dia que nós falávamos. Está no andar de cima. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, nos sustente para esse grande momento em que o Senhor vai nos colocar a igreja ali, mostrando o testemunho do milagre realizado em nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e possa continuar falando ao coração dos irmãos. A palavra, pastor Maurício.